Mas eu quero começar por uma coisa até menor. Menor, mas que também diz respeito a essa qualidade da democracia. Vamos lá, Vólio Bene, o que a Defensoria fez em relação ao Sérgio Camargo? A Defensoria Pública da União recorreu da decisão do Superior Tribunal de Justiça que liberou a nomeação do jornalista Sérgio Camargo para a Fundação Palmares. Os defensores apontam que a condução de Camargo desafia a própria Constituição Federal e abre flanco permissivo à implantação de políticas públicas voltadas à desconstrução dos avanços da sociedade brasileira. Ainda segundo a Defensoria, há evidente incompatibilidade entre as opiniões do jornalista e a função que ele desempenha na presidência da Fundação Palmares. Lembrando que Sérgio Camargo, entre outras coisas, diz que há um racismo Nutella no Brasil e que a escravidão foi benéfica para os descendentes. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. Existem posições divergentes da minha. Por exemplo, o Carlos Andreasa, que é comentarista da casa, meu amigo, escreveu e já disse aqui, que ele é contrário ao veto à posse do Camargo. Eu sou absolutamente favorável. Existe uma lei que impede que alguém seja nomeado com desvio de função, para desvio de função, com o propósito de desviar a finalidade da nomeação. Então vamos lá. O que justificou a liminar do ministro Gilmar Mendes, que impediu a posse do Luiz Inácio Lula da Silva como chefe da Casa Civil, lá atrás, foi o grampo que veio a público, ainda que o grampo tenha sido ilegal e sua divulgação também, mas de qualquer modo o conteúdo estava lá, sugerindo, e depois a gente viu que não era bem isso, porque tinha sido... havia outras falas indicando o contrário, mas a fala que o Sérgio Moro divulgou seletivamente, que a nomeação do Lula tinha o propósito apenas de evitar que eventualmente fosse preso. Então, não tinha o objetivo de servir ao Estado, mas tinha o objetivo de atender a uma questão partidária e eventualmente pessoal. E houve a liminar impedindo a posse. Muito bem. Existe, a legislação proíbe que se atue no serviço público com o fito exclusivo e claro do desvio de função, do desvio de finalidade. Este senhor deixou claro que o seu papel, o seu trabalho na secretaria, né, na fundação, é negar a natureza da própria fundação. A fundação existe para combater o racismo que ele não enxerga. Mas é pior do que não enxergar. Ele acha que esse papo de racismo é conversa, que é racismo Nutella, é racismo de mentirinha. Mais do que isso, ele acha que a escravidão fez um bem para o Brasil. Bom, se é racismo de mentirinha, se a escravidão fez um bem para o Brasil, e se ele está sendo nomeado para uma fundação que tem o objetivo de combater o racismo, é óbvio que ele não será nomeado para combater o racismo. É óbvio que ele será nomeado para desmoralizar o próprio trabalho da fundação. Então, o desvio de finalidade que está previsto na legislação está caracterizado, né? Então, eu endosso plenamente essa ação da Defensoria. Acho que há um erro em aprovar a nomeação desse sujeito. É claro, eu reconheço as prerrogativas do presidente da República e de seus subordinados para tomar determinadas decisões, né? As decisões, as atribuições do presidente da República, artigo 84, né? Aquilo que é atribuição do presidente da República, né? A legislação prevê essa nomeação. Só que não é uma nomeação sob qualquer situação e qualquer hipótese. Não. Se o desvio de finalidade estiver caracterizado, não pode. E a própria lei reconhece esse óbice. Então, eu defendo sim que a sua nomeação seja suspensa, né? Respeito as posições em contrário, acho que são posições defensáveis, mas definitivamente não é a minha, né? Porque não se trata de uma decisão arbitrária, caso essa nomeação seja impedida. Caso essa nomeação seja impedida, ela encontra pleno respaldo na letra da lei, né? Eu já disse aqui, vou repetir.
existe uma divergência grande no Brasil sobre a qualidade do racismo e as características do nosso racismo. O nosso racismo tem o mesmo modelo do racismo americano? Não. A colonização no Brasil obedeceu aos ditames da colonização nos Estados Unidos? Não também. Não é? Existe um certo racismo cordial no Brasil? Existe. Por exemplo, a obra do Gilberto Freire foi demonizada pelos marxistas durante muito tempo, porque o Gilberto Freire, ao lado de apontar as violências contra os negros, ele também apontava que havia uma integração entre os brancos e os negros muito particular da forma como Portugal levou adiante sua colonização. E Gilberto Freire foi acusado de racista, a meu ver, de forma estúpida. Né? Então vamos lá, você pode ter, em relação ao combate ao racismo, uma visão de confronto, de enfrentamento, trazendo para cá o padrão da luta dos Estados Unidos, por exemplo, ou você pode reconhecer que no Brasil o racismo assumiu características diversas e próprias e que, portanto, o combate por aqui tem de seguir um outro caminho. Veja, isso é uma divergência dentro do campo civilizatório. Não é? Existe uma forma, digamos, mais conservadora e de direita de combater o racismo? Existe uma forma mais radical, mais à esquerda de combater esse mesmo racismo? Desde que você reconheça que a discriminação do negro existe. Ah, não, mas eu nem reconheço a existência. Tá bom, você tem o direito de não reconhecer a existência, mas aí você não pode presidir uma fundação que existe com o propósito de combater o racismo. Ora, isso para mim é básico. Ninguém está fazendo patrulha com o seu Sérgio Camargo. Ah, não, a sua bibliografia sobre racismo não é boa. Então você não pode ser nomeado. Porque em vez de você ler os livros certos, você lê os livros errados. Em vez de você ler os livros que pregam o confronto, você lê os livros que pregam uma espécie de entendimento. Está errado. E eu não quero que você seja nomeado. Bom, aí não dá. Aí sim é uma divergência de natureza ideológica que fere uma prerrogativa da presidência e de seus entes subordinados, que é fazer a nomeação. Agora, se você não reconhece nem a existência do racismo, se você não reconhece nem mesmo os malefícios da escravidão para os negros brasileiros e, ao contrário, acha que a escravidão acabou sendo um bem, então o desvio de função é uma evidência. Não tem jeito. Porque ele estará sendo nomeado para desmontar políticas públicas. Aliás, ele também diz isso. Não é? A fundação se chama Palmares e ele já evidenciou desprezo pelo Palmares. Ele disse, não, nós temos que aprender a cultuar a princesa Isabel. Não, eu não acho que a princesa Isabel deva ser pintada como uma ogra. Mas, obviamente, a libertação dos escravos que chegou pela princesa Isabel obedeceu a um fundamento que não era o da liberdade do negro e da dignidade do negro e do reconhecimento da igualdade. Não é uma mera questão ideológica, não é uma mera questão de divergência de ponto de vista. Não houvesse a lei que impede que alguém seja nomeado para desvio de função e, portanto, o fundamento do desvio de finalidade, eu falaria, olha, lamento, mas não existe lei para isso. Acabou. Mas a lei existe. A lei existe e, portanto, a meu ver, ele não pode ser nomeado. A grosso modo, Reinaldo, ele vai presidir uma fundação que, se dependesse dele, não existiria. Exatamente. E portanto, você parte... Ele não vê sentido na existência. Claro. E, portanto, você parte do pressuposto evidente de que ele atuará para desmontar a fundação ou para lhe dar um novo propósito. Por exemplo, faremos uma Fundação Palmares agora, cujo objetivo é negar a existência do racismo no Brasil. E se a gente nega a existência do racismo no Brasil, portanto, todas as políticas voltadas para a reparação desse mal na área cultural, que é onde eles atuam principalmente, deixarão de existir, ou têm de deixar de existir. Então, é nesse sentido que eu acho que cabe sim a suspensão. Não acho que isso fira o fundamento constitucional
da reserva que tem o presidente e seus entes para nomear pessoas para esses cargos, apenas que eu acho que tem que haver a conjugação entre isso, que é um fundamento constitucional, e uma lei que preserva a integridade daquele ente público, que existe com aquela finalidade. Tá certo? Então é por essa razão que eu defendo sim que ele não seja nomeado.